Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Sabemos, Senhor Deus, que Tu és soberano, que tudo está sob o Teu controle e nada foge das Tuas mãos. Quero Te pedir pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram comigo. Pedir pela vida de todos aqueles que estão aí chegando neste momento da live, Senhor. Quero Te pedir, Senhor Deus, pela Tua igreja. Pedir pela Tua igreja perseguida, que tanto sofre. Quero pedir, Senhor Deus, por todos aqueles que ainda não Te conhecem, que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, possam ser alcançados por Ti. Que Tu possas, Senhor Deus, estar nos guiando, nos ensinando, nos mostrando, Senhor Deus, os passos que nós devemos dar, devemos seguir. Que as Tuas palavras, Senhor Deus, que a Tua ordem, que a Tua determinação, nós possamos ter consciência plena, qual seja, Senhor. Para que nós não venhamos a desviar do Teu caminho de forma alguma, Pai. Para que nós possamos estar focado em Ti, pois sabemos que Tu és o alvo, Senhor. Que Tu possas, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, revelar-nos através da Tua palavra, Senhor. Que Tu possas falar aos nossos corações profundamente. Que Tu possa abrir a nossa visão, Senhor, e aguçar a nossa audição, Senhor. Que nós possamos entender o que Tu tens preparado para a gente hoje. Assim nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero encorajar você a convidar os teus amigos. Compartilha esse vídeo, compartilha essa live, né? Para que a gente possa atingir o máximo possível das pessoas aí que possam ouvir a palavra de Deus. É tão bom quando nós recebemos de Deus, nós somos reabastecidos, nós somos revigorados, e seria tão bom se nós pudéssemos fazer isso também, aquelas pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso derredor, né? Então convide essas pessoas, faça ali o compartilhar deste vídeo para que a gente possa atingir o máximo possível dessas pessoas. A gente sabe que a situação que a gente está enfrentando hoje não é fácil. Aquele que disser para você que a situação é fácil, eu acho que ele não está nesse planeta. A crise é global, o problema é global, em todos os aspectos, principalmente no relacionamento. Hoje, nós sabemos que estamos no mês da família, e o pastor Cledemir, com muita propriedade, está trazendo alguns ensinamentos que a Bíblia, que a palavra, que as Escrituras Sagradas nos mostra, nos ensina. Ele está focando na carta de Colossenses, principalmente no capítulo 3, dando algumas instruções que nós devemos agir com a nossa família, com os nossos entes queridos, o relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho. Ele fala sobre revestirmos do novo homem e tirarmos essa carcaça do velho homem. Afinal de contas, ela foi crucificada com Cristo Jesus. Mas eu queria trazer algo um pouco diferente do que o pastor vem pregando, mas algo completamente relevante. Aonde está a tua fé? Por que eu faço essa pergunta? Porque, infelizmente, hoje no meio cristão, a gente observa os irmãos completamente desnorteados, confuso, sem saber o que fazer, sem nenhuma expectativa para o dia de amanhã, sem conhecer o seu futuro ou ter uma expectativa proveitosa para o seu futuro. A gente observa e começa a conversar com as pessoas e vemos nessas pessoas um medo absurdo, como se o mundo vai acabar, como se tudo vai destruir. E eu queria trazer esse tema hoje, aonde está a tua fé, para poder cutucar você, para poder tirar você da tua zona de conforto e fazer você refletir um pouco. Afinal de contas, você é de Jesus ou não é de Jesus? Muitas vezes a gente foca a nossa fé em outras coisas. Muitos cristãos estão focando a sua fé em outras coisas. Alguns focam no seu trabalho, alguns focam na sua condição financeira, econômica. Alguns focam, não sei aonde, mas focam em algum lugar. Outros focam em amuletos. Parece mentira, mas conheço cristãos que andam com o pé de coelho. Às vezes o cristão utiliza a própria Bíblia
como um amuleto. Eles chegam, vão meditar a Bíblia de Deus, eles estão com ela fechada e abrem não importa onde e vão ler uma passagem. Observam um versículo e inculcam aquilo na cabeça. É importante você entender que a Bíblia, ela não é um amuleto e não é um livro mágico. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e eficaz. A Bíblia é a verdade. Você quer ouvir Deus falar com você? Se debruce na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. A Bíblia, ela vai te dar a resposta para o que você precisa. A Bíblia vai te dar a resposta de acordo com a tua necessidade. O Espírito Santo de Deus fala através da Bíblia. Você quer ouvir o Espírito Santo de Deus falar? Leia a Bíblia, medite na Bíblia. O que eu queria compartilhar com você hoje, aonde está a tua fé? Em certa ocasião, Jesus estava reunido com seus discípulos e, num determinado momento, Jesus diz assim aos seus discípulos: preparem o barco que nós vamos partir. Jesus, ele disse aos seus discípulos que preparassem o barco que eles iriam partir. Os discípulos não tiraram essa sua própria vontade ou decisão de partir e sair de onde eles estavam. Eles estavam no local onde Jesus estava pregando a palavra de Deus, um local onde se aproximou a sua mãe, os seus irmãos, queriam falar com Jesus e não conseguiram falar com Jesus. E as pessoas disseram: Jesus, aí está tua mãe e teus irmãos. E Jesus faz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E depois ele complementa dizendo que a mãe e os seus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Esse é que são a família dele. E aí ele diz aos seus discípulos: preparem o barco que nós vamos partir. Nesse sentido, eles pegaram o barco e saíram no Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. É um lago redondo, um lago 14 tem a sua metragem, muitas montanhas ao redor. Eles iam em sentido a Gadara. Jesus, ele já sabia o que iria fazer em Gadara. Mas nesse trajeto pelo mar, Jesus, ele vai descansar, Jesus vai repousar. Isso a gente encontra nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, mas eu estou focado em cima do evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22 ao 25. Jesus vai descansar. Nesse momento, o mar da Galileia começa a se agitar, um vento muito forte, as ondas começam a entrar no barco, o barco começa a ser jogado de um lado para o outro, e gera um certo tipo de temor aos discípulos de Jesus. Se a gente parar para analisar, é exatamente o que nós estamos enfrentando hoje. O temor que está gerado dentro da igreja, através dos cristãos, é essa incerteza. Mesmo com Jesus no barco, mesmo com Jesus na tua vida, mesmo Jesus dizendo vá, e você fica com aquele temor sem saber o que vai acontecer. E aí Jesus está deitado no seu descanso, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humanidade, porque Jesus é homem. Jesus estava cansado, ele vai descansar um pouco, mas o mar começa a agitar o barco começa a balançar de um lado para o outro, o vento forte bate no barco, e os discípulos entram em desespero. E o importante é que eram homens experientes, porque a própria Bíblia nos diz que eles eram pescadores. A maioria deles, alguns cobradores de impostos, outros eram ativistas, como Judas Iscariotes, né? E além de tudo ladrão, né? Tínhamos Tomé, tínhamos vários outros aí, Filipe, né? E estava ali como João, André, Pedro e Tiago, que eram os pescadores. E eles se atemorizaram pela situação que se encontraram. E qual foi a atitude deles? Seria a mesma nossa, de se dirigir a Jesus, acordar Jesus e dizer: Senhor, não te importas que pereçamos?
Ou a gente poderia dizer: Jesus, a gente vai morrer. A tempestade está forte. Os ventos estão batendo no barco, a onda está entrando no barco e nós vamos morrer. Você não se importa por isso? Com certeza era essa pergunta que nós faríamos para Jesus. A mesma pergunta que os seus discípulos fariam com Jesus. E nesse momento Jesus observa aquela tempestade, se levanta e ele dá ordem, Jesus dá ordem aos ventos e ao mar para que parem. Nesse momento, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. E é exatamente essa pergunta que eu quero fazer a mim e a você nesse momento. Aonde está a nossa fé? Jesus pergunta aos seus discípulos: aonde está a vossa fé? Será que a fé estava na tua experiência como pescador? Será que a fé está no teu grau de conhecimento, de intelecto? Será que a tua fé está no teu trabalho? Será que a tua fé está em alguma coisa que te prenda, que te dê uma sorte, vamos dizer assim? Você está focado para aquilo? Será que a tua fé está focado no teu próprio cônjuge? A tua fé está focado aonde? Na realidade, a nossa fé não deve estar focada em objetos e em lugar. A nossa fé deve estar focada em alguém. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Da forma como Jesus agiu, dando ordem a parar os ventos e as águas, Jesus interveio na natureza. E só o Senhor, só Deus, pode intervir na sua própria criação. Nenhum homem tem esse poder de intervir na criação de Deus, só sendo o próprio Deus. E Jesus para e acalma os ventos e acalma o mar. Os seus discípulos, admirados com a atitude de Jesus, ele disse: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Amados, eu queria trazer a nossa consciência aonde está a nossa fé. O foco principal desse ensinamento, desta passagem, dessa história, é que Jesus está dizendo: vocês precisam confiar em mim. A fé de vocês deve estar focada em mim. A confiança tem que ser em mim. E eu aqui encontro 2 pontos que eu queria meditar com você. O primeiro é que Deus é soberano e está no controle de tudo. Nada saiu do controle das suas mãos. Mas pastor, por que está acontecendo isso hoje? Por que tanto sofrimento? Será que Deus não perdeu as rédeas ou o controle? Não. Deus está sob o controle de tudo. Deus, ele determina quando a tempestade deve parar ou determina como ela deve continuar. Um exemplo claro é que Jesus determinou que a tempestade parasse e acalmasse. Mas se nós formos em Atos capítulo 27, na passagem que Paulo está dentro do barco, a tempestade não para. A tempestade continua. Mas Paulo tem uma fé fortalecida e focada, não em objetos, não no conhecimento, mas em Deus. E ele acreditou que, mesmo que o barco viesse a náufrago, ele estaria vivo juntamente com a tripulação. Por quê? Porque Deus
falou a Paulo dizendo: o barco será naufragado, mas você e os que estão com você não perecerão. Aonde está a tua fé? Aonde está a minha fé? Deus é soberano. Estamos hoje enfrentando a situação caótica, sim, mas Deus não perdeu o controle. Deus está nos ensinando. Deus está nos mostrando. Você precisa tirar proveito da situação que você está enfrentando hoje, nessa quarentena, para amadurecer e conhecer mais dos propósitos de Deus. Ah, mas aí você está dizendo que Deus ele gera o mal, ele é o causador do mal? Não. A própria Bíblia nos ensina que não existe mal em Deus. O caráter de Deus é bom, não é um caráter mau. Deus não é mau e Deus não criou o mal. Mas Deus utiliza o mal para o bem. A gente precisa entender isso. Ah, mas será? Amado, vá ler a Bíblia. Porque Deus colocou em cativo o povo de Israel na Babilônia para ensinar algo a esse povo. Esse povo estava abandonado. Este povo estava afastado. Esse povo estava idolatrando deuses. E para que Deus ensinasse esse povo, levou esse povo em cativo. Deus quer te ensinar algo. Deus quer te mostrar algo. Tire proveito de hoje da situação que nós encontramos. Você poderia dizer, mas isso é muito sofrimento. Coloque uma coisa no seu coração. Não existe vitória sem sofrimento. Para que você se torne um vitorioso, é necessário que você se sacrifique. Você é um bom doutor, formado em medicina? Você sacrificou tempos e horas da sua vida para estudar. Você é uma boa TI, técnica em informática? Você sacrificou tempo para aprender nos livros, no computador, para ser uma boa profissional. Não existe sucesso, não existe vitória sem sacrifício. O sacrifício faz com que nós venhamos aprender e amadurecer. Deixarmos de sermos infantil e colocar a nossa fé em objetos, em coisas fúteis que não nos levam a nada a não ser a morte. O primeiro ponto é esse. Nós precisamos entender que Deus ele é soberano e está sobre o controle de tudo. Deus é santo, é majestoso, é glorioso e está no controle de tudo. Os salmos falam sobre isso. Paulo fala sobre isso. Os próprios evangelhos falam sobre isso. Deus está tão no controle de tudo que para cair um cabelo da sua cabeça, Deus precisa permitir. Deus está tão no controle de tudo que Ele conhece quantos fios de cabelos está na sua cabeça. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar você mesmo contando quantos fios de cabelos tem na sua cabeça? Impossível. Mas Deus ele conhece cada fio de cabelo que está na minha cabeça e na cabeça de vocês. O segundo ponto que eu queria compartilhar com você é que muitas vezes Deus nos coloca em meio à tempestade para nos ensinar, mas no intuito de que nós possamos fortalecer a nossa fé em confiança a Ele. Muitas vezes, Deus faz com que a gente possa até morrer como os mártires para a sua própria glória. O ponto que eu quero chegar e o ponto que eu quero meditar com você é que o que está se passando hoje é Deus que está nos conduzindo para isso.
Alguns pastores podem até argumentar e dizer, isso é loucura, que Deus está levando a gente nessa condição. Amado, Deus, Ele está na história também. Deus tem os seus decretos. Deus tem a sua vontade soberana e sua vontade permissiva. Deus está nos conduzindo para um amadurecimento, um conhecimento aprofundado, para entender e compreender que nós estamos se afastando. Ontem nós conversamos sobre isso, que a igreja está perdendo o foco. A gente observa as pessoas chegarem na igreja e o Deus dela é o próprio celular. Na hora que o pastor está ministrando a palavra, as pessoas estão conectadas no celular, mandando mensagem através do WhatsApp para um e para o outro. O que vocês estão pensando da vida? O que nós estamos pensando da vida? Nós estamos diante da palavra do Todo-Poderoso e a gente ignora, a gente deixa de ser alimentado. Então Deus está chamando a igreja, Deus está chamando o povo a se voltar para Ele. A se voltar para Ele. A gente não sabe aonde a fé está. E ao mesmo tempo se afasta de Deus. E o que é que acontece? A gente se perde. A gente fica confuso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Qual é o nosso futuro? Olha, eu vou ser bem sincero a você. Eu não estou preocupado com o amanhã, porque Deus, Ele rege a minha vida. Deus, Ele guia a minha vida. Claro que nós precisamos ser responsáveis em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações, em todos os nossos compromissos. Mas eu preciso saber que existe um Deus que guia a minha vida. Ah, então quer dizer que você não tem vontade própria? Eu não estou falando isso. Afinal, eu não quero nem entrar nesse mérito sobre a questão do livre-arbítrio e da livre agência, que é uma discussão teológica que não adiantaria nada trazer isso para você. O que eu quero que você entenda é que Deus está no controle de tudo e as coisas irão acontecer conforme a vontade dEle. A gente precisa entender que somos criaturas. Eu não sou Deus, você não é Deus. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. E como eu posso me conectar? Buscando o Senhor através da palavra dEle. Eu não posso ter um relacionamento íntimo ou aprofundado com alguém a quem eu não conheço. Se você quer um relacionamento com Deus íntimo e profundo, você busque Ele através da sua palavra. Eu queria te incentivar a entender e focar a tua fé em Cristo. Nós estamos sim passando pela tempestade, assim como os seus discípulos passaram naquele momento que Jesus estava no barco. Mas a diferença está porque Jesus está no barco. A confiança tem que ser nele. Eu pensaria até da certa forma, será que os discípulos não deveriam também estar dormindo juntamente com Jesus? Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos imitar o nosso mestre. Então nesse momento Jesus deitou na proa do barco para descansar. Por que os discípulos também não deitaram para descansar? Porque nós não descansamos os nossos corações em Cristo. Jesus faz esse convite. Se os nossos fardos estão tão pesados, vamos entregar a Ele. Mas o problema é que você muitas vezes não acredita que Deus pode aliviar as tuas dores. Jesus falou em Mateus capítulo 24, a pregação escatológica sobre o que iria acontecer. Terremotos, maremotos, tsunami, pandemia, guerras, rumores de guerras, pai matando filho, filhos matando os pais. Mas ele diz, os falsos profetas que iriam aparecer, muitos dizendo que era o próprio Jesus. Ele fala tudo isso para a gente. Ele diz que essas tempestades vão se passar realmente. E que a gente precisa estar
atento a estas coisas. Mas ele ainda adverte e diz, olha, mas isto não é o fim. Isto não é o fim. São sinais para o fim, mas não é o fim. Então, pastor, o senhor acha que essa situação que estamos enfrentando hoje não é o fim? Não. Muitas pessoas estão dizendo, Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. Desde quando ele foi assunto aos céus, os próprios apóstolos, os próprios escritores, como Pedro, como Paulo, como João em Apocalipse, sempre falaram, o Senhor está próximo, a vinda do Senhor está próxima. Mas só Ele, Deus, sabe quando vai vir. O que Jesus nos ensina é que nós devemos estar vigilantes, preparados, porque Ele diz, Ele vai vir, o Senhor vai vir como um ladrão. Se nós estivermos dormindo ou fora do foco, nós podemos perder essa viagem. Você lembra das 10 virgens que estavam com as lamparinas abertas, esperando a chegada do noivo? É exatamente isso que Jesus está tentando ensinar através dessa parábola. Nós precisamos estar atentos com a nossa fé focada em Jesus. Eu não posso focar e nem mudar a direção da minha fé, é só em Cristo. A tempestade está acontecendo, nós estamos dentro do barco, nós não podemos fazer nada além de confiar no Deus que nós servimos. A gente precisa entender, e você deveria fazer essa pergunta para você, aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Certa ocasião, lembrando da mesma passagem, Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que ele é? E muitos falam que é profeta, que é Elias, que é João Batista. E Jesus pergunta aos seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, o mais audacioso deles, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus disse, Pedro, bem-aventurado tu és, porque isso não foi revelado nem por carne nem por sangue, mas o meu Pai que está no céu tem te revelado. As revelações que nós temos é pelo Pai que está nos céus, através da sua palavra, pelo seu Espírito. Não é mérito de Pedro reconhecer que Jesus é o Cristo, mas Deus revelou. No momento que eles entenderam que ali quem estava no barco com eles, que determinou que os ventos parassem e que o mar se acalmasse, era o próprio Deus em carne e osso. Era o próprio Messias prometido pelo Senhor. A gente precisa acreditar. Muitas vezes as pregações nos incomodam, mas isso é o Evangelho. O Evangelho, ele nos afronta. O próprio Paulo diz que o Evangelho é como um espelho que nós devemos nos olhar todos os dias, para que nós sejamos moldados pelo Espírito de Deus. E se nós não tivermos a nossa fé focada em Jesus, eu jamais vou conseguir caminhar em um caminhar dentro da verdade. Meditem na palavra de Deus, ruminem a palavra de Deus. É isso que a gente precisa fazer como cristão. Você acredita em Jesus? Sim, acredito em Jesus. Mas ao mesmo tempo você está incerto do que vai acontecer com você daqui a algumas horas. Amado, o que vai acontecer com você, vai acontecer. E Deus está no controle de tudo. Nada você pode interferir. Nada. Você precisa entender qual é o projeto de Deus para a tua vida, qual é o propósito de Deus para a tua vida, e andar alicerçado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ele diz, o próprio Jesus diz que quando nós andamos alicerçado na palavra, é como se nós estivéssemos construindo um castelo na rocha. E pode vir as tempestades, pode vir um vento forte, pode vir as dificuldades, as angústias, os problemas dos dias a dias, mas esse castelo não será abalado.
Mas aquele que não está alicerçado na palavra, não medita na palavra, não busca a palavra, não conhece, não busca um relacionamento na palavra, ele está construindo o seu castelo na areia. E aí vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir os problemas da vida, os intempéries, vai vir as dificuldades. E o que acontecerá com esse castelo? Ele será derrubado. Ele cairá. A gente precisa entender que a fé, como diz Martim Lutero, é você entrar num barco e atravessar o mar até uma ilha. É exatamente isso. É a certeza das coisas que se esperam. Não é isso? Hebreus capítulo 11. Eu quero confirmar com você, eu quero ler com você. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. O que é que o autor de Hebreus fala sobre a fé? E é exatamente isso que Martim Lutero ele fala sobre isso. Hebreus capítulo 11. Abra a tua Bíblia aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você entrou num barco. Você espera atravessar com segurança esse mar até essa ilha, que você ainda não viu, mas você tem a prova que ela existe. Porque se não tivesse, você não iria. Então o Martim Lutero está falando que a fé é isso. É você entrar dentro de um barco e atravessar o mar até uma ilha. E aí você pode pegar essa frase e meditar nessa frase para entender de forma simples, clara e profunda o que é a fé. Por isso que Jesus perguntou aos seus discípulos: aonde está a vossa fé? E ele pergunta a mim e ele pergunta a você: aonde está a nossa fé? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de desemprego, nesse tempo de fome, muitas famílias passando fome e necessidade, aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa fé? Precisamos agir, precisamos compreender e meditar que a nossa fé tem que estar focada em Cristo, só em Cristo. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce. Se você mudar o foco, você vai cair. Você vai cair e para se levantar é mais difícil. Se torna mais complicado. Porque você deixa gerar dúvida no seu coração. E quando a dúvida é gerada no teu coração, a tua fé, a nossa fé, ela é ferida, ela é machucada, ela é combatida pela própria dúvida. Não permita que esse tipo de pensamento venha atrapalhar ou confundir a fé que você tem em Cristo Jesus. Eu quero te encorajar a meditar mais na palavra de Deus e buscar essa fé que é um dom de Deus. Que esta fé é um dom de Deus. Efésios, ele fala, capítulo 2, a partir do versículo 8, ele fala sobre isso. Que a fé é um dom de Deus. A fé da salvação, a fé da certeza que não importa o que nos aconteça, Jesus está andando sempre junto de nós. Foi isso que ele falou em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz: ide, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. E aí o versículo 20 ele diz: e eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus não te abandonou. Jesus não é um Jesus que está longe. Sim, ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele está junto de você, ele está junto de mim. Ele está andando com a gente e nos acompanhando. Ele está dentro do mesmo barco. E quem está dirigindo este barco não sou eu e nem é você.
é Jesus de Nazaré. É o Deus vivo, aquele que veio em carne e osso. É o Logos, o Verbo encarnado, o qual João fala tão bem, em que muitos não conheceram por não acreditarem. Mas para todo aquele que conheceu e acreditou, ele fez se tornar filhos adotivos de Deus. Eu queria te encorajar a não fraquejar a tua fé de forma alguma. Se você acorda angustiado, preocupado, sem saber, um pouco desnorteado, amado, cai de joelhos no chão e clama ao teu Deus, clama ao meu Deus. Ele vai estar ali para te socorrer. Assim dizia o salmista, que ele vem pulando os montes de Sião. Quem virá em meu socorro? Exclama o salmista. O meu socorro vem do Senhor, vem pulando os montes, em socorro a mim e em socorro a você. Nós não estamos sós, estamos com um Deus vivo, o Criador do céu e da terra, aquele em que sustenta nas suas mãos toda a sua criação, toda a sua criação. Eu queria deixar essa palavra para você hoje, para que você pudesse meditar e buscar do Senhor esta força. Eu queria orar com você, agradecer a todos vocês que estiveram aí comigo nesse momento, para que nós possamos juntos orar e pedir a Deus que aquebrante o coração de todas estas pessoas, aquebrante o nosso coração e aquebrante o coração de todas as outras pessoas, aquebrante o coração da sua própria igreja, para que essa igreja seja transformada, para que essa igreja possa viver um evangelho genuíno, que essa igreja possa viver um amor genuíno, não um amor de abraço e tapinha nas costas, mas um amor que podemos ser suporte uns para com os outros. Eu sei que é difícil, porque cada cabeça é um mundo, mas quando nós estamos no mesmo espírito, nós podemos compreender uns aos outros da melhor forma. Amar ao próximo como a mim mesmo foi o segundo mandamento, resumindo toda a lei que Jesus nos deixou. Faça o mesmo. Seja suporte para aquele que precisa. Faça a diferença nesse mundo. Seja luz para as nações. Seja o sal da terra. Mesmo que você não apareça em meio à multidão, em meio à mídia, não importa. Seja como o sal. Ele muda o sabor. Você pode estar com uma comida deliciosa, um belo salmão, uma bela macarronada, e a diferença do gosto está por causa do sal que foi aplicado ali. Isso é você no mundo. Isso sou eu no mundo. Nós fazemos a diferença. Mesmo imperceptível, porque a glória não é para nós, mas para Deus. Mas você está fazendo a vontade do Senhor. Eu queria orar com você neste momento e convidar você a fechar os teus olhos. Orar por todas as nossas famílias que estão aí no Brasil, no Canadá, em outros países. Orar por todo o planeta. Afinal de contas, nós carecemos da misericórdia de Deus. Eu quero convidar você a orar. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, fortifica a nossa fé, Senhor. Que os ensinamentos do Teu Filho Jesus possam ser claros, edificantes e precisos para nós nesse momento tão difícil. Que a nossa fé, Senhor Deus, esteja focada em Teu Filho Jesus. Aquele ao qual Tu enviaste, Senhor, para ser crucificado, morto e sepultado. Aquele que é o mediador entre a criatura e o Criador, entre Deus e o homem. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus,
a tua misericórdia e tua graça, Senhor, para que nós possamos ter força de enfrentar essas situações e a consciência de que Jesus está conosco neste barco. Todas as promessas que o teu Filho, em vida aqui na terra, durante os 3 anos de ministério, lançou, ele a cumpriu. E nós sabemos que ele cumpre até hoje. Então, a partir do momento que ele disse que estará conosco até os confins da terra, até o final dos séculos, nós acreditamos que ele está conosco. E está passando juntamente conosco toda esta crise, todo este problema, esta pandemia, Senhor. Que a nossa fé esteja focada nele, completamente nele. Que a nossa confiança esteja alicerçada nele. Que a certeza de um Deus poderoso, soberano e supremo, amoroso e justo, ao qual nós nos servimos e nos entregamos, seja impregnada em nós, Senhor Deus, esta certeza, que a dúvida que muitas vezes é lançada pelo próprio Satanás a nós, seja destruída, derrubada, expulsa, expurgada, em nome de Jesus. Que nós possamos caminhar segundo os teus ensinamentos, segundo o teu propósito, e que nós possamos nos voltar cada vez mais para as tuas palavras, Senhor, pois é através dela que tu fala conosco. Nós te glorificamos e te exaltamos. Estamos para te servir e para agir conforme a tua vontade, pois a tua palavra é clara e diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito, Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.